Essa aula foi elaborada a pedido do Elias, que fez um comentário no vídeo sobre determinantes, pedindo o teorema de Jacobi. Então, vamos lá? Olá, eu sou a professora Paula Pego, você está no canal Aprendendo Matemática. Hoje o nosso assunto é propriedade dos determinantes. Vamos falar do teorema de Jacobi, vamos falar também do teorema de Cauchy. Aproveitando, a gente vai ver 10 propriedades, né, dos determinantes, tá? Então, a gente vai dar uma passada por todas as propriedades dos determinantes. Então, vamos à primeira, matriz transposta. Determinante da matriz A é igual ao determinante da transposta de A. Então, vamos ver um exemplo numérico? Matriz A, linha 1, primeira linha, 1, 4, 2, 5. Quem vai ser o determinante? 2 por 2. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2, 8. Muda o sinal, menos 8. Determinante é menos 3. Lembra o que é uma matriz transposta? É quando a gente troca a linha por coluna. Então, aqui a minha primeira linha, ó, 1 e 4, na transposta, ela é a primeira coluna. E a minha segunda linha, na transposta, ela é a segunda coluna. O determinante é igual, ó, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4, 8. Menos 8, determinante menos 3. Então, determinante de A é igual ao determinante da sua transposta. Esse vídeo está muito avançado, você tem dificuldade de determinante? Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo que fala sobre os determinantes das matrizes quadradas 1, 2, 3. Temos também um vídeo do teorema de Laplace, para resolver matrizes de 4 por 4, né, 5 por 5 e assim em diante, beleza? Então, vamos lá. Propriedade 2, fila nula. Se a linha ou a coluna for formada só de zeros, então o determinante é zero. Esse é bem básico, né? Vamos ver um exemplo numérico. Quem é o determinante dessa matriz? Ó, a linha é formada só por zeros. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 3, 0. 0 menos 0, 0. Então, tem uma linha só formada por zeros ou uma coluna só formada por zero. Quando a gente falar fila, pode ser linha ou coluna. Então, o determinante será zero. Multiplicação de uma fila por uma constante. Se a gente faz isso, ó, pega uma fila qualquer de uma matriz e multiplica por uma constante k, ou seja, um número qualquer, o determinante da nova matriz, a linha obtida, será o produto de k pelo determinante de A. Vamos ver o exemplo numérico. Fazer o determinante dessa matriz aqui 2 por 2. Vai ser o quê? 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2, 8. Troca o sinal, menos 8. Determinante, menos 3. Se a gente pegar, ó, e fizer 3 vezes a primeira linha, o que a gente vai encontrar? Vamos multiplicar todos os números da primeira linha por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Segunda linha mantém. Quem vai ser o determinante dessa matriz? 3 vezes 5, 15. Volta, troca o sinal. 12 vezes 2, 24. Mudando o sinal, menos 24. Realmente, ó, multipliquei a primeira linha toda por 3. O que aconteceu com o determinante? De menos 3 foi para menos 9. A gente multiplicou o determinante por 3. Propriedade interessante essa aí, né? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Troca de filas paralelas. Se trocarmos de posição duas filas paralelas, não importa se é linha ou coluna. Fila, você entende como linha ou coluna. Obteremos uma matriz tal que o determinante será oposto ao da matriz original. Então, se a gente troca filas paralelas, o determinante será o oposto. Vamos ver um exemplo numérico. Está aqui, né, o mesmo A, nem vou repetir, que a gente já calculou essa. Então, vamos trocar a posição agora aqui, ó. Vamos pegar essa coluna, a primeira coluna, a segunda coluna vai virar a primeira coluna na outra matriz, e a primeira coluna vai virar a segunda, ou seja, eu troquei as posições das colunas, e o determinante fica oposto, ó. Aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 5, 5. Muda o sinal, menos 5. 8 menos 5, 3. Então, se a gente faz essa troca das paralelas, o determinante fica oposto. Lembra o que é o oposto, né? O oposto é o sinal ao contrário. Então, aqui a gente tinha menos 3, o oposto é 3.
Filas paralelas iguais, o determinante é 0. Olha aqui, ó, se a gente comparar, a nossa primeira coluna é igual à nossa terceira coluna. Vamos calcular esse determinante, só para a gente ver que dá 0 mesmo? Então, como é que resolve um determinante 3 por 3? A gente repete as duas primeiras colunas. Peguei essa coluna aqui, ó, a primeira, 317, repeti aqui no final, e 282 também repeti no final. Então, vamos lá, vamos multiplicar essa primeira diagonal, ó. 3 vezes 8 vezes 7. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 7, 168. 1 vezes 2 vezes 7, 14. 3 vezes 1 vezes 2, 6. Volta, muda o sinal. 2 vezes 1 vezes 7, menos 14. 3 vezes 1 vezes 2, menos 6. Está dando os mesmos valores, ó, só que opostos. 3 vezes 8, 24, vezes 7, 168, menos 168. Realmente deu 0. Então, se você tem duas colunas iguais ou duas linhas iguais, o determinante é 0. Chegamos ao teorema de Cauchy. O que fala Cauchy? A soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer de uma matriz, ordenadamente pelos seus cofatores dos elementos de uma fila, é igual a 0. Primeiro, o que é cofator? Você não sabe, você não lembra? Você entra aqui na descrição do vídeo de Teorema de Laplace, que lá está falando de cofator. Complemento algébrico também, né? Também é conhecido assim. Então, aqui a gente vai pegar a primeira linha é composta de quem? 3, 4, 2, que é o A11, o A12 e o A13. Vamos pegar a terceira linha, 5, 6 e 7, vamos calcular os cofatores, que é o A31, o A32 e o A33. Então, ele diz que a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer de uma matriz pelos cofatores dos elementos de uma fila paralela. Então, a gente está pegando a primeira linha com a terceira linha, tá? Filas paralelas. Então, vamos lá, vamos calcular esse A31. Quem é o A31? Menos 1 elevado a 3 menos 1. E elimina a terceira linha com a primeira coluna, faz esse determinante aqui, certo? 4 vezes 5, 20, menos 6, 14. Menos 1 elevado a 4, 1. Então, o A31 é 14. E assim a gente calcula também o A32, que dá menos 13, e o A33, que dá 5. Agora, vamos lá. Então, ele diz isso aqui, ó. A11 vezes A31, mais A12 vezes A32, mais A13 vezes A33, está igual a 0. Realmente é, né? Isso aqui dá 42, menos 5, 2 e 10. Quando a gente somar isso, dá 0. Então, esse é o teorema de Cauchy. Vamos à nossa propriedade 8. O determinante de uma matriz que tem nulos todos os elementos abaixo ou acima da diagonal é igual ao produto dos elementos dessa diagonal. Tem livros que chamam de matriz triangular, tá? Quando tem aqui, ó, esses 3 zeros. Se a gente fizer o determinante dessa matriz, a gente vai fazer só para conferir, mas vai dar 0, tá vendo? Ó, essa primeira diagonal dá 0 não, vai dar a diagonal principal aqui, ó. 2 vezes menos 3 vezes 1, isso dá menos 6. O restante, todas as multiplicações das diagonais dão 0, ó. Essa dá 0 de ida, essa também dá 0, na volta, ó, tudo 0, ó. Tem 0 na diagonal, dá 0, e não esquece disso. Sempre que multiplica por 0, dá 0. Então, nessa matriz, que é conhecida também como matriz triangular, o determinante é o produto da diagonal principal. Vamos ao teorema de Binet, que ele diz o quê? Determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Isso é uma matriz produto, né? A vezes B. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar a matriz A e uma matriz B, tá aí na tela, né? Então, vamos lá. O que é A vezes B? Lembra como é que multiplica a matriz? Na primeira matriz, a gente pega a linha e na segunda matriz, a gente pega coluna. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 1 vezes 1 e 2 vezes 2. Está montadinho aqui embaixo. Depois, ó, a primeira linha com segunda coluna vai ser meu segundo elemento. 1 vezes 3, 2 vezes 1. Show? Vamos para a segunda linha. Então, a gente desce aqui também no resultado. 3 vezes 1, 4 vezes 2. Depois, 3 vezes 3, 4 vezes 1.
Fazendo essas multiplicações e somando, a gente vai encontrar o quê? Primeira linha 5, 5, segunda linha 11, 13. Então, o que diz Binet? Que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, vamos lá. Quem é o determinante de A vezes B? 5 vezes 13, 65, menos, né? Na volta troca o sinal. Vai dar mais, 55, troca o sinal. Menos 5, 5. Então, aqui deu 10. Fazer o determinante de A. 1 vezes 4, 4, menos 3 vezes 2, 6. Isso dá menos 2, né? Ok? Então, vou fazer o determinante de B. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6, mas muda o sinal. 1 menos 6, menos 5. Peraí, então vai ficar menos 2 vezes menos 5 dá 10, igualzinho, né? Ah, então essa propriedade é muito importante, que o determinante do produto da matriz é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, o determinante do produto AB é a mesma coisa que fazer o determinante delas separado. Chegamos ao teorema de Jacob. O que ele diz? Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna pelo mesmo número e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formamos a matriz, a linha, né, um outro tipo de matriz, onde ocorre a seguinte igualdade: os determinantes são iguais. Isso vai ser muito importante quando você quiser acrescentar zeros numa linha, né, numa fila, que pode ser uma linha ou uma coluna, para reduzir sua conta em teorema de Laplace. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Tá? A gente vai pegar essa matriz e vamos calcular o determinante de cara. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos repetir as duas primeiras colunas e vamos calcular o determinante. 3 por 3 a gente já fez vários, né? Vamos lá. 1 vezes 2 vezes menos 6, menos 12. 3 vezes 7 vezes 4, 84. 5 vezes 4 vezes 1, 20. Na volta, troca o sinal, hein? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72, mas está dando menos 72, mudando o sinal, mais 72. 1 vezes 7 dá 1, mudando o sinal, menos 7. 5 vezes 2, 10 vezes 4, 40, mudando o sinal, menos 40. Fazendo essa conta aqui, 117. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a primeira coluna por quem? Por menos 3. Para quando eu somar com essa coluna, o primeiro fica zero. Tá? Tipo como a gente resolve sistema, né? Pelo método da adição, que a gente dá uma forçada para virar por adição. É nessa ideia. Multiplicando a primeira linha por menos 3 e somando a segunda coluna, a substituição teremos o resultado. Aí teremos essa matriz aqui. Ó. Por quê? Terceira coluna não mexe, nem na primeira. Então, vamos lá. 1 vezes menos 3, mais 3, 0, tá lá. 4 vezes menos 3, menos 12, mais 2, menos 10, certinho. Confere o último. 4 vezes menos 3, menos 12, mais 1, menos 11. Quando a gente fizer o determinante dessa matriz, que eu repito as duas primeiras colunas aqui na lateral, e multiplico as 6 diagonais, né? Nas 3 de ida normais, né? O resultado que der fica. Na volta, troca o sinal. Olha o que a gente vai encontrar, o mesmo determinante, ó, como diz aqui o teorema de Jacob aqui no início. Se a gente fizer essa operação, né, de pegar uma coluna, multiplicar por um número, somar pela outra coluna e substituí-la, dá o mesmo determinante, dá mesmo. Vamos lá. 1 vezes menos 10 vezes menos 6, 60, né? Menos com menos mais. 0 vezes... Ih, nem precisava falar, 0. 5 vezes 4, 20. 20 vezes menos 11, menos 220. Ok, volta. 0. 1 vezes 7 vezes menos 11. Menos 77, mudando o sinal, mais 77. 5 vezes menos 10, menos 50, vezes 4, menos 200, mudando o sinal, mais 200, 117 de novo. Agora, se você está dominando o Jacob, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer essas duas alterações e vai logo para essa terceira matriz aqui. Ó. Por quê? Porque está cheia de zeros, né? Fica mais fácil a nossa conta. Quanto mais zeros dentro da matriz, os elementos da matriz, mais fácil é para você calcular o determinante. Agora, a gente vai fazer o quê? Multiplicar a primeira coluna por menos 5 e somar a terceira coluna e a substituir pelo resultado. Então, vamos lá.
Menos 5 vezes 1, menos 5, mais 5, 0. Já apareceu 0 aqui. Menos 5 vezes 4, menos 20, mais 7, menos 13, certinho. Menos 5 vezes 4, menos 20, com menos 6, menos 26. Agora, vamos fazer o determinante dessa 3 por 3. Repete as duas primeiras colunas e vamos lá. Primeira diagonal, 1 vezes menos 10 vezes menos 26, 260. Menos com menos, mais na multiplicação. Tem 0 na diagonal, 0. Tem 0 na diagonal, 0. Acabou a ida. Na volta, deu 0 de novo a primeira. 1 vezes menos 13 vezes menos 11. Isso vai dar mais 143. Mudando o sinal, porque essa diagonal de volta é menos. E a última é 0. E 260 menos 143 é 117. Para que a gente vai fazer isso? Para que a gente vai utilizar Jacob? Para aparecer o máximo de zeros possíveis e facilitar a nossa conta com Teorema de Laplace. Ah, você ainda não viu o vídeo sobre o Teorema Fundamental de Laplace? Está aqui na descrição e eu aguardo você na semana que vem. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.